Agora você pode abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Eu vou ministrar a vocês, aos visitantes, muito prazer, meu nome é Reinaldo, eu sou o jovem pastor dessa igreja, que aquela jovem pastora estava falando, minha esposa, amém? Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Eu vou ministrar aqui essa palavra enviada pelo nosso apóstolo, o apóstolo René Terra Nova. Ele sempre faz uma mensagem. O tema deste ano, o tema que foi anunciado desde Sião na festa de tabernáculos, é esse aí: Jesus, Rei de toda a terra. Amém? E é o tema dessa mensagem hoje, que eu vou aqui passar para o coração de vocês. Depois eu vou ler os decretos, que Deus também entregou os decretos para o nosso apóstolo René. Ele estava em Israel, nós estávamos celebrando o Hanukkah aqui, e o apóstolo René estava lá em Israel, celebrando o Hanukkah, e orando, indo para o Monte Sião, todas as noites, na celebração da festa do milagre, e conectado com Deus, recebendo um manto do Senhor, né? A sabedoria vindo do céu, a palavra revelada, principalmente até a respeito dos decretos, que depois eu vou ler aqui e passar para vocês, para que a gente possa tornar isso, proclamar isso, né? Anunciar isso, ligar na terra para que seja ligado no céu, amém? Hoje, o primeiro dia deste novo ano de 2023, meu Deus, né? 2023, tinha tantas teorias que 2000 ia dar o bug, 2012 ia acabar o mundo, era 2012, né? Nós já estamos, 2000 ia acabar também, aí ia dar um bug dos computadores, aí 2012 ia acabar o mundo, estamos em 2023 e o mundo não acabou, só cresceu, o povo se multiplicou, nós alcançamos esse ano que passou 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. 8 bilhões, irmão. É gente que não acaba mais, não é? Então você imagina quanta gente a gente tem ainda para salvar pregando o Evangelho, né? E precisamos pregar o Evangelho. Mas uma coisa é certa: que Jesus é Rei sobre toda a terra. E que a sua volta está por vir, né? Está chegando esse grande momento, e nós cremos nisso, amém? Hoje, culto de primícia, culto de consagração, primeiro dia do ano, e nós vamos consagrar este ano. No final nós vamos orar todos juntos e vamos consagrar esse novo templo, esse novo ciclo, porque eu sei que vai ser um ano extraordinário na sua vida. Você vai ter que empenhar fé nisso, viu? Porque nada vem por acaso, mas é movido principalmente pelo poder da fé. Então, para que esse ano seja extraordinário na sua vida, você vai precisar empenhar essa fé. E se você empenhar a sua fé nisso, você viverá o extraordinário de Deus, amém? Porque todo o poder e toda a boa dádiva vem do alto, do nosso Senhor. Posso ouvir amém? Então, o livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 9, tem um texto que é o texto base, texto-chave desse tema, né, do tema deste ano de 2023, que eu vou ler com vocês, se vocês já abriram aí, Zacarias, capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será Rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Amém. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graça pelo teu mover, pela tua unção e pelo teu poder, Senhor Deus. Que o Senhor se mova nessa noite de uma forma sobrenatural. Nós repreendemos agora, manietamos o valente, toda e qualquer força do mal, declaramos que seja quebrado e caia por terra todo intento
do maligno, e a boa obra do Senhor, o poder do teu Santo Espírito e a tua palavra viva e santa e eficaz, ela entra em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Jesus será entronizado rei da sua vida, porque Ele é o rei, Ele é Senhor. Jesus, ele tem um papel de amigo, nosso amigo, meu amigo, seu amigo, né? Mas também tem um papel de aquele que é companheiro, que está conosco em todo o tempo, todos os dias estarei com vocês. Tem também o papel de Salvador, que veio, morreu, se entregou na cruz e se tornou o Salvador, o nosso Redentor, que nos remiu através do sacrifício dele. Tem também o papel de ser o protetor, o nosso porto seguro, que nos guarda, que nos protege, que nos guia, que nos dá destino. Mas também o papel de ser o galardoador, e galardoador daqueles que o buscam. E esse é o Senhor, o nosso Deus. Posso ouvir um amém? E há sim também um povo nesse novo tempo que nós estamos vivendo, nessa nova onda, né? Nessa mentalidade, no mundo tão atual, um mundo tão midiático, cheio de tecnologia, de mídia e de tantas coisas. E vem um grupo com uma mente assim mais renovada, com uma teologia mais liberal, uma doutrina mais liberal. E esses grupos têm muitas vezes até Jesus como seu parceiro, né? Parceiro da sua vibe, de tudo aquilo que eles estão vivendo, e chamam até Jesus de você, né? E nós vemos isso até em algumas canções, isso passando, né? E eles têm o Jesus como um cara legal, né? Mas quanto a vocês, quanto os mais velhos, podemos dizer, os crentes mais veteranos, aqueles que foram da época que ouviram Lauriette, quem mais? Grupo Logos, os mais moderninhos, os Oficina G3, né? Banda Jets, Ademar de Campos, tanto, então, os crentes mais veteranos, por que não dizer os mais reverentes, né? Que esses se mantêm na linha do senhorio. Por quê? Porque nós fomos diligentemente doutrinados a exercer esse maior respeito à santidade de Deus, né? E dar louvor ao seu nome, de louvar ao Senhor, porque não se louva quem não merece, né? E não se adora quem não é Deus. E Senhor é assim, essa é a palavra, Senhor, é assim que Ele é visto, e que Ele deve continuar sendo visto, porque Ele é Senhor, né? Esse termo Senhor, do grego, que quer dizer Kyrios, né? No hebraico, Yahvé, ele pode ser como governo, tem o sentido de ser governo, de ser autoridade sobre um indivíduo, ou autoridade sobre uma geografia, por que não dizer uma cidade, um bairro, um estado, uma nação, e com certeza autoridade sobre toda uma geografia, como é o tema deste ano, que Ele é Senhor sobre toda a terra, né? Então esse termo Senhor já é algo muito forte, mas a própria Bíblia, a palavra diz que Ele é o Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, já tinha naquele momento, na festa de Pentecoste, o Espírito Santo veio e cobriu os que estavam ali em oração, intercedendo, naquela sala, no cenáculo, e ali, cheio do Espírito Santo, eles saíram, começaram a falar em outras línguas. Muitas pessoas estavam em Jerusalém naquela época, de várias nações, e vendo aquele povo ali, falando em suas línguas, das grandezas do Senhor,
mutuou-se aquela multidão ao redor, e aí Pedro tomou ali o momento da palavra e começou a pregar. Começou a grande colheita da igreja, né? Numa pregação, e nessa pregação, no livro de Atos capítulo 2, no versículo 36, Pedro traz uma mensagem muito importante aos que estavam ali, a casa de Israel, porque eram os israelitas, eles estavam ali também celebrando a festa de Pentecostes. E Pedro diz assim: ora, saiba com certeza toda a casa de Israel, a Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Quem fez Senhor? Deus o fez Senhor. E o que é ser esse Senhor? É estar governando, é ter autoridade. Então nós precisamos entronizar Jesus como Rei de toda a terra. Vamos declarar isso? Vamos, junto comigo? Amém ou não amém? Amém. Diga assim: Jesus é o Rei de toda a terra. Jesus é o Rei de toda a terra. Jesus é o Rei de toda a terra. Pode ser melhor, diga assim: Jesus é o Rei de toda a terra. Jesus é o Rei de toda a terra. Põe para fora, declare isso. Quando nós declaramos, nós estamos lançando isso no mundo espiritual. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então diga assim: Jesus é o Rei de toda a terra. Jesus é o Rei de toda a terra. De toda a terra. De toda a terra. Amém. Podemos também entronizá-lo como Rei de todos os reis. E Rei dos reis é algo revelativo, muito forte, muito grande, e que de fato, porque Ele governa todas as coisas, Ele governa tudo. A palavra Melec no hebraico quer dizer que não há outro como Ele, o Rei de todos e para todos. Absolutamente, Ele é o Rei. Diga assim: Jesus é o Rei. Diga a pessoa perto de você, fala assim: Jesus é o seu Rei. Jesus é o Rei da sua casa. Jesus é o Rei da sua família. Jesus é o Rei do seu futuro. E Ele vai reinar sobre você. Você aceita? Amém ou não? O que Ele respondeu? Glória a Deus por isso. O apóstolo René trouxe uma ilustração aqui, até para nos posicionar a respeito disso. Porque há muitas circunstâncias no mundo em que vivemos, e muitas autoridades sobre as nossas vidas, e aí ele traz uma ilustração para ampliar o nosso entendimento a respeito disso. E ele diz assim que uma pessoa, e aqui é só uma ilustração para que a gente possa ampliar a nossa reflexão e o nosso entendimento. Diz assim: uma pessoa disse para um líder assim: ele não pode lutar com um rei e vencer. Aí certo dia, um líder estava conversando com outro líder, e o que abordou esse assunto vivia em uma monarquia, mas era uma monarquia funcional, e ele teve conflito com um dos seus sócios, com um sócio que tinha. E quem era o sócio? Quem era esse sócio? O sócio era o rei daquele lugar. Então ele disse: como posso vencer um rei? Como posso vencer um rei? A esposa daquele líder disse: ele é um rei, não podemos vencê-lo. De fato, é ele que governa, e na monarquia tem toda a força e o peso da autoridade de um rei. E aí ele continuou e disse: como pode eu, sendo um simples homem no seu reino, ganhar uma causa do rei? Não venceria jamais. Uma coisa lógica aos nossos olhos. Mas aí veio a chave e uma palavra de mudança
desse outro líder que estava ali ouvindo o casal. E ele disse assim: ora, você não tem um rei maior sobre você e sobre ele? Então apele para o seu rei. E nesse momento, um silêncio. E aí vem a seguinte pergunta: quem você pode imaginar nessa noite, quem ganhou essa causa? O simples homem? Ou o rei que governava aquele reinado? É claro que de uma forma inusitada, o simples homem ganhou essa causa. E aquele rei, que aparentemente parecia ser impossível vencer, perdeu, porque esse simples homem apelou para o Rei dos Reis. E eu quero lhe dizer, nessa reflexão, pode parecer que há circunstâncias em nossas vidas que não tem mais como ser mudada aos nossos olhos, na nossa maneira pragmática de ver. As coisas podem não ter mais jeito, ou circunstâncias, e muitas vezes nos encontramos como aquele simples homem no campo. Quando teve esse desacordo, ele não tinha a quem recorrer, porque claro, como vencer e como recorrer e reclamar contra o rei, que é ele mesmo que julgará a sua própria causa. Mas nós não podemos esquecer que há um rei sobre nós e sobre todos os reis, o Rei dos Reis, e nós podemos recorrer a Ele, porque esse Rei é justo e santo e governa sobre toda a terra. Ele governará a sua causa. Se você recebeu, pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele vive, Ele reina e Ele governará as nossas causas. Amém? Porque se a gente souber usar a intimidade que temos com este Rei, nós teremos os nossos pedidos atendidos, as nossas causas atendidas. Amém? De fato, olha, escute, a visão é de um reino, e é isso, o reino dos céus, o reino de Deus. E nós temos um rei, o nome dele é? Alguns têm dúvida. Jesus é o seu nome, o rei deste reino. Então, nós temos um rei, e nós não podemos nos comportar, ou se comportar como ele sendo qualquer pessoa. Não. Nós não podemos abordar como ele sendo algo comum, ou alguém comum, porque não é. Ele é rei. A realeza não pode ser tratada com desdém. Entendem isso? Por isso, o senhorio dele sobre as nossas vidas. A gente entender esse processo, entender esse segredo espiritual, porque num reino não existe regras, no reino existe protocolos a ser seguidos, e todos os protocolos existe honra, em todos os protocolos existe excelência. O que nós estamos fazendo aqui no primeiro dia do ano? Cumprindo um protocolo e dando ao Rei dos Reis toda a honra, toda a glória, todo o louvor. De que? De qualquer maneira? Não, com respeito, porque Ele é Senhor e Ele vive, Ele reina, e Ele nos conquistou e conquistou toda a terra. Posso ouvir amém? Amém. Então a nossa conduta ela mudará todas as coisas, e nós precisamos abrir o nosso entendimento, o nosso coração, porque esse mundo está em muitos processos perdidos, e eu quero até trazer essa mensagem para você que está aqui, que é mais jovem, para que você possa entender isso, e entender o senhorio de Cristo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, e sobre o seu futuro. Posso ouvir amém? Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar no milênio para tomar posse do território que Ele conquistou por direito de herança, que Ele conquistou por direito de aliança, e que Ele conquistou por direito de redenção.
Ele tem direito, porque do Senhor é toda a terra, é direito de herança, dada pelo Pai ao Senhor Jesus, por direito de redenção, porque Ele derramou o seu sangue, e no sacrifício da cruz, Ele remiu a todos. Então Ele tem direito de, quando vir, voltar no processo do milênio, tomar essa conquista, esse território. E quando Ele vier, Ele não só será chamado apenas de Jesus, mas Ele será chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O apóstolo João, quando estava na ilha de Pátimos, na Ásia Menor, escrevendo a carta da revelação, recebendo do céu, recebendo da parte de Deus a revelação, e escreveu um livro que nós temos na nossa Bíblia, o último livro, chamado Apocalipse. Quando escrevia no capítulo 19, versículo 11 em diante, ele disse assim, nesse capítulo, ele estava descrevendo o que estava vendo, e ele diz assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Olha que revelação tremenda aqui. A gente tem sempre, quem já conhece um pouco mais das escrituras, tem mais intimidade, tem, e já deve ter ouvido várias vezes falar isso, né? Há escrito na coxa do Senhor, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Um rei. Você sabia que os reis na terra, na antiguidade, os reis, eles tinham poder, e tinham vários reis, né, em diversos territórios, e os reis mediam o seu poder pelo tamanho do seu manto, o manto que usava, e quanto mais poder e mais autoridade, mais força e mais riqueza tinha o rei, maior era o seu manto. Quem esteve aqui num dos cultos que eu trouxe a revelação do manto do Senhor, que está no livro do profeta Isaías, dizendo que o seu manto vem desde o céu até a terra, porque ele é o maior entre todos os reis. E o nome dele não está escrito só na sua coxa, como revela aqui o capítulo 19 de Apocalipse, assim: e no manto e em sua coxa. Então, além da sua coxa, o seu manto leva essa escrita, esse nome, dizendo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que todos saibam, e quando ele for entronizado, e quando ele voltar e vir buscar a sua igreja, todos os reinos da terra, eles irão deporão as suas coroas diante dele, e farão a declaração que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Aleluia. E todos os servirão, assim como também revela o apóstolo João no capítulo 4 de Apocalipse, como fará no futuro os 24 anciãos, no versículo 10 e 11 do capítulo 4, diz assim: e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, e dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder,
porque tu criaste todas as coisas, tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Pela vontade de Deus as coisas são. Pela vontade de Deus a minha vida, ela é o que é, pela vontade do Pai. A sua casa é o que é, pela vontade de Deus. Você está aqui porque e as coisas estão existindo pela vontade do Senhor. Há um universo, há um planeta dentro de uma galáxia, e essa galáxia dentro de outras galáxias ao redor, e o universo todo controlado, tudo guardado, a terra girando em torno de si, e a terra girando em torno do sol, e tudo no controle dele, porque assim ele o criou, para criar os ciclos, como o novo ciclo que nós estamos entrando aqui agora, tudo no seu controle. Posso ouvir amém? Pela vontade dele, as coisas são e foram criadas, assim como a minha vida e também a sua vida, amém? E o Salmo 72, o salmista ali, pela revelação, no capítulo 11 diz: e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão, quando ele vier reinar sobre essa terra, buscar a sua noiva, e nos encontrará lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, firmes e fortes, e com ele reinaremos, e todas as nações o servirão, porque há um rei que é sobre todos os reis da terra, e ele é Senhor, porque é ele que governa, ele que reina todas as coisas. Posso ouvir amém? Aleluia. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Significa que ele é quem ele diz que é. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Como o profeta Isaías no capítulo 9 revela isso no versículo 6, dizendo: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o reinado será sobre os seus ombros, se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. Ele é o que sua palavra diz que ele é. Ele é rei sobre todos os príncipes, ele é rei sobre todos os principados, é ele quem gerencia, é ele quem governa, é ele quem reina. Eu quero lhe dizer, 2023 não será reinado, a sua vida não será reinado por outra pessoa a não ser o Senhor Jesus. É ele que vai reinar a sua história, é ele que vai reinar as suas finanças, é ele que vai reinar o seu comportamento, é ele que vai reinar o seu futuro de êxito, porque 2023 será um tempo de êxito para você. Se você crê e recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Significa que ele fez o que deveria ser feito, ele fez o que precisava ser feito, ele morreu por um propósito, e pelo mesmo propósito ele também ressuscitou, como diz o livro de Hebreus capítulo 12 versículo 2, diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Olhando de que maneira? Olhando de que maneira? Está lá no telão. Olhando para Jesus. Essa tradução diz olhando para Jesus. Outra tradução diz olhando fixamente, firmemente. Essa diz firmemente para o autor e consumador da fé. Os nossos olhos estarão firmes, convictos, fixados naquele que vai julgar as nossas causas, o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E lá à direita do trono do Senhor é o nosso advogado. Ele vai advogar as nossas causas. Nada foge do controle do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? E por suportar a cruz, o que significa? Que ele fez o que ninguém fez, e ele tem o que ninguém tem. Ele tem um nome que está acima de todo nome. E o livro de Filipenses capítulo 2 versículo 9 a 11 diz isso: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, ao nome de quem? Ao nome de quem? Se dobre todo joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Senhor. Diga: Jesus é o Senhor de toda a terra. Diga assim: Jesus é o Senhor da minha vida. Diga assim: Jesus é o Senhor do meu futuro. Jesus é o Senhor do ano de 2023. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Significa que ele deu o que ninguém poderia dar. Ele deu a sua própria vida. Só Ele deu a vida por nós. Só Ele. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém entregaria a sua vida por você. Ele entregou. Ele foi até o fim, até a morte, e a morte de cruz. Ele também fará aquilo que ninguém fará por nós. Ele foi, mas ele diz: eu voltarei para buscar vocês. O Evangelho de João 14, versículo 3. Ele diz: quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Então há um lugar preparado, e está sendo preparado pelo Senhor para mim e para você, porque Ele é o nosso Rei. Então, querido, quando reconhecida essa magnitude, escute. Eu vejo um caos se instalando nas pessoas, na sociedade, um medo, um pânico, um terror. Parece que você não tem rei. Tem um rei, o seu rei. O nome dele é Jesus. Não, peraí, ele não é só rei, ele é rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. Ele vive, Ele reina, Ele governa e continuará governando a sua vida. Amém? Quando nós reconhecemos essa magnitude do Senhor Jesus e do poder que existe, quando o seu nome é mensurado, é trazido, é colocado com fé, quando isso acontece, qualquer ambiente pode ser transformado. Tudo pode ser transformado, desde uma simples pessoa que estava nas trevas, perdida no pecado, se transformar numa nova criatura, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, até uma nação, quando ela se deixa reinar e ser governada debaixo do senhorio do nosso Senhor. Amém? Jesus estará sempre com você. Neste novo ano, Ele te levará a superar todos os desafios que quem sabe você colocou no seu coração que não seria possível, mas é possível, porque Ele reina sobre as nossas vidas. Posso ouvir amém? Aleluia. Quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir.
Já estou quase acabando. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué 1, do versículo 1 em diante, diz assim: olha, escute, preste bem atenção. Porque há poder na palavra do Senhor, como o próprio apóstolo João descreveu na revelação, né? E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o nome do Senhor. A palavra vive, o verbo que estava com Deus, e o verbo que era Deus, e o verbo que se fez carne, e todas as coisas que foram feitas foi por meio dele. Em Josué 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Josué, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, aleluia. Não me canso de ler esse trecho da palavra. Ele é um texto atual, para hoje, para as nossas vidas. Amém ou não amém? Amém. O povo estava aprisionado, escravo, no Egito, numa escravidão. Trabalhavam arduamente para poder comer, e mais nada. Deus, ouvindo o clamor do povo, tira eles dessa escravidão, leva-os para um deserto. Passam, por causa da incredulidade e da mudança de mente, 40 anos naquele deserto, liderados por um homem, por um líder chamado Moisés. Quando termina o período de 40 anos no deserto, eles agora estão diante da terra prometida, pronto para conquistar aquilo que Deus tinha prometido. Todas as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida, não duvide disso. Deus é Deus e ainda está no trono, governando todas as coisas. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Diz isso a pessoa perto de você: o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Diz isso para 3 pessoas. 3 pessoas, diga lá. Amém? E aí, diante da terra prometida, pronto para entrar, mas aí Moisés, acabou a jornada. Moisés morre. Deus leva ele para o monte e ali acaba o fim de Moisés. E aí de repente o povo entra em crise. Josué, um discípulo tão próximo, entra em crise. Meu Deus, acabou. Ai, era Moisés. Moisés tinha uma jornada, Moisés tinha um destino. Moisés dizia para a gente ir para lá, Moisés dizia para a gente ir para cá. E de repente acabou, entraram em crise. Eu fico imaginando a crise que entrou Deus do trono.
depois de tirar do deserto e andar com eles 40 anos, durante a noite vindo com uma coluna de fogo, durante o dia vindo com uma nuvem consolando, todas as manhãs provendo maná e saindo água da rocha para saciar a sede do povo. E de repente morre Moisés e todo mundo entra em crise. Que crise é essa? Quem entrou em crise foi, eu acho que foi Deus no trono. Falou, mas que é isso? Ei, Josué, levanta-te agora, não depois, agora, passa esse Jordão, você e todo esse povo. Eu estou com vocês, todos os dias, até a consumação do século, disse Jesus, Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 20, estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Hoje, 1º de janeiro de 2023, o Senhor Jesus está conosco aqui. Amanhã Ele estará com você. Semana que vem Ele estará com você. Este ano todinho Ele estará com você. Josué estava em crise, desanimado, perdido, sem rumo e com medo. Medo do quê? Medo de morrer. Porque na terra tinha gigantes. Na terra, a terra tinha que ser conquistada. A terra manava leite e mel, muita bênção e muita prosperidade. Mas Deus não deixou a terra toda limpinha de bandeja para entregar para o povo, porque seriam tempos fáceis, e tempos fáceis faz homens frágeis. Mas a terra que precisava ser conquistada era em tempo difícil. Tinha nela povos, tinha nelas gigantes. Tinha gigante. Nós não vemos gigante hoje, mas naquela época os anaquins eram gigantes. E tinham gigantes, e não tinha como lutar com eles. Deus disse assim, não, é tempo difícil, mas não se esqueça, eu estou contigo, não te mandei eu, esforça-te, não temas, não te espante, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou contigo. Por onde você for, por onde você andar, por onde você pisar, eu sou contigo. E aí criou-se, em tempos difíceis, homens fortes. 2023 será um ano que Deus vai te fazer uma pessoa forte. Tudo vai mudar na sua vida. Começa a partir de hoje. Quem está me entendendo? Muitas vezes nós deparamos com circunstâncias difíceis na vida. Em algumas delas somos paralisados. Ficamos sem rumo e às vezes com muito medo. Você está passando por alguma situação difícil? Por momentos ruins em sua vida, família, ou qualquer outra área? Tem horas que você olha em sua volta e não sabe o que fazer? Pense nisso. Eu não sei que momento difícil você está vivendo, mas o que eu sei é que existe um Deus poderoso, grandioso, que reina e que governa. O nome dele é Jesus. Ele se preocupa com você, ele se preocupa com o seu problema, ele se preocupa com a sua casa. Ele vai te ajudar, ele está com você. Basta você dar um passo na direção dele e entregar os seus problemas diante dele. Apenas confie, porque você não está sozinho. Posso ouvir um amém? Aleluia, aleluia. Querido, o Senhor é rei sobre toda a terra. Salmista, no Salmo 47, versículo 7 diz: pois o Senhor é rei de toda a terra. É rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Que o Senhor nos dê inteligência hoje, para não esquecer de que Ele é Deus, para não esquecer de que é Ele quem nos governa. Não importa que circunstância estamos vivendo
ou podemos viver. O que é certo? Que Jesus é o Rei e Senhor dos senhores e Rei dos reis, e Ele é Rei sobre toda a terra. Este ano será um ano notável na sua história. Este ano será um ano que você vai arrebentar, querido. O poder do Senhor vai estar. Só sabe por quê? Porque você já está aqui no primeiro dia do ano, consagrando os 366 dias ao Senhor, e reconhecendo a magnitude de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor e de que Ele é Rei sobre a nossa vida e sobre toda a nossa história. Posso ouvir um amém? Você recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra diz amém. Quem recebe essa palavra, rasga o céu com grito de júbilo ao Senhor. Diga assim: Jesus é o Rei sobre toda a terra. Diga assim: Jesus é o Rei de toda a terra. Diga assim: Jesus é o Rei da minha vida. Aleluia. Grande é o Senhor, amém? Você crê nessa palavra? Então, não te mandei eu, diz o Senhor, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não temas, não fique espantado, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estou contigo. Aonde você for, eu estou contigo. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler os decretos, essa é a palavra, nesse primeiro dia do ano para você. Você recebeu? Quem entendeu? Quem é o seu rei? Como é que ele chama? Qual é o seu nome? Ele é rei sobre toda a terra, sobre tudo. E não importa a causa, com fé e intimidade nós podemos recorrer ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, pois Ele julgará com justiça as nossas causas. Amém ou não amém? Quero ler os decretos com vocês, os decretos que estão liberados da parte do Senhor para este ano. Todos os anos o apóstolo René recebe os decretos no mistério com Deus e libera. Então tem decreto de janeiro a dezembro, um decreto para cada mês, e é um decreto profético. Eu vou ler e nós vamos ligar na terra para que seja ligado no céu, amém? Eu acho que vai dar para vocês enxergarem aí. O telão foi aumentado, o programa não foi mudado aí, nós vamos arrumar tudo isso, mas dá para vocês enxergarem, dá ou não dá? Amém? Eu vou ler, decreto para o ano de 2023, mês de janeiro, diz assim: onde está o meu povo e a confiança dos meus filhos? Por um acaso mentiria eu? Não os socorreria nos dias de aflições? Quem é o homem para desafiar meu poder e o pobre mortal para subir em tronos que não se acabam? Eu os demolirei como a areia que sopra no deserto, e como ondas que aparecem no mar e logo não são mais nada. Retenham a confiança em mim e saberão que meu trono é eterno e eu, o Senhor, não mudo. Esse é o decreto para janeiro. Amém? O versículo, Números capítulo 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Fique para a nossa reflexão. Decreto para o mês de fevereiro. A vergonha desta nação tem chegado a lugares longínquos, e meu povo não tem me honrado.
muitos profanam o meu nome, como ladrão que assalta a casa e ninguém vê. A fé dos meus filhos foi traspassada como espada no combate, mas eu manterei a minha aliança com aqueles que não se dobraram aos filhos de Belial. Versículo 2 Coríntios 6, 15 e 16, que diz: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel e o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Decreto do mês de março: corram para mim, voltem para os meus braços, quero acalentá-los como a mãe que cuida do seu filho, e como um pai que não abandona a sua descendência. Não se distancie de mim, nem voltem as costas para a minha aliança. Eu farei uma coisa nova que homem nenhum viu, e darão louvores ao meu nome, aqueles que não deixaram que o adversário os domine. Texto, profeta Isaías capítulo 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Mês de abril, o tempo chegou, um novo hálito de paz sobre os meus filhos está soprando do meu santo lugar, e um bálsamo de esperança está nascendo para esta nação. Não serão envergonhados, foram aprovados na batalha e não deixaram que meu nome fosse profanado. Por isso lhes darei dias de paz e refrigério no espírito. Ezequiel 47, 14 diz: e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Para o mês de maio: abati o falso valente, aquele que ameaçava meu povo. Como cinza levada pelo vento, assim desfiz a maldade dos iníquos e dissipei a recâmara da maldade. Preservei minha memória, mas não tomei o culpado por inocente, por não haver arrependimento das suas obras ardis, nem ter se permitido conhecer o caminho da retidão. Zombaram do meu nome e fizeram descaso daqueles que me servem. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Para o mês de junho, vocês estão comigo? Amém. Darei aos meus filhos um cântico novo, aleluia, e colocarei doçura dos seus lábios, como o mel extraído da penha, e como a doçura das minhas tâmaras. Eu extrairei as coisas amargas deste lugar, e darei as minhas delícias àqueles que não saíram das minhas sendas. Eles mostrarão o meu favor, e as nações saberão que eu tenho aliança com aqueles que me conhecem, para que vejam que eu, o Senhor, mudo a sorte dos que me servem, e estabeleço o novo para aqueles que temem meu santo nome. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Para o mês de julho: eu surpreendo os retos de coração, e não desprezo os que honram a minha aliança. Aos que firmaram seus pés no meu caminho, e aos que não profanaram o meu santo nome, eu lhes darei descanso de alma, e colocarei os meus preceitos nos seus corações. Até os grandes e pequenos dirão:
Salmo 126, 1 e 2. O Senhor mudou a sorte do seu povo e lhe deu caminhos de excelência. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes do Brasil. Para o mês de agosto, você dá vontade de aplaudir, né? Vamos aplaudir o Senhor. Eu me animo com as coisas do céu. Você se sente animado também? Eu me animo com as coisas do céu. Os céus são do Senhor. Estou no agosto, né? Agosto de Deus. Para o mês de agosto: povo meu, não tire olhos de mim. Por um acaso não estou lhe dando além do que me pediram, e não estou cuidando sem que mereçam ser cuidados? Olhem para mim e não deixe que a vergonha manche as suas vestes, nem que o opróbrio seja como o óleo que destila da prensa dolorosa. Eu sou o Senhor e não os deixarei em tempo algum. É nessa prova que o meu nome será glorificado. Daniel capítulo 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as estações. Eu vou repetir. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É Ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Para o mês de setembro, um novo ciclo começou. Tenho prazer em lhes anunciar o novo tempo. Como a noiva se prepara para o seu noivo, e como na festa dos nubentes todos celebram, assim lhes darei novas danças, e não deixarei que a tristeza entre as suas portas. Esse é o tempo da colheita, essa é a hora da prosperidade dos meus filhos. Não os deixarei em castigo, pois estão aprovados no tempo da adversidade. Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como o noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Para o mês de outubro, estamos quase encerrando. Eu nunca menti, nem enganei o meu povo. Esse tempo de refrigério será para aqueles que guardam minha aliança e não profanam o meu santo nome. Tenho prazer em meus filhos e não os deixarei serem assaltados pelos salteadores, nem abatidos pelos homens perversos. Minha palavra continua viva, minhas promessas jamais entrarão em esquecimento. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Deus. Hebreus 6,18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus, para que por duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Para o mês de novembro, celebrem, é mês do meu aniversário, para celebrar. Celebrem, cantem, entoem louvores ao meu santo nome, pois os tirei de um cativeiro horrível e os removi dos lugares de vergonha. Celebrem, cantem, louvem, povo meu. Minha justiça se encontrou com a verdade, e paz já se celebra pelas praças. Eu lhes prometi, e os que velaram pelas minhas promessas estão tomados de alegria. Receberei os louvores dos meus filhos, que serão com aroma suave as minhas narinas. Um altar de adoração eu fiz neste lugar, para que a minha glória fosse derramada sobre aqueles que me servem. Malaquias 3,18. Então voltareis e vereis a diferença
entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Para o mês de dezembro, encerrando: eu sou o Senhor de todos, até daqueles que não me buscam. Eu lhes entregarei salvação e encherei as casas da minha alegria, como vinho em odres que não podem ser rompidos. Assim será o povo que não quebrou a minha aliança. Como a casa de um noivo que a festa não cessa, assim será a sua descendência diante da minha presença. Um tempo de refrigério chegou, e a hora da minha salvação está manifestada. Todos de perto e de longe dirão, Salmo 67, 3: o Senhor teve misericórdia do seu povo, e não desprezou a sua herança. Nos lábios dos meus servos eles dirão: louvado seja o nome do Senhor. Louvem a ti, ó Deus dos povos, louvem-te todos os povos. E a igreja diz: aleluia! Coloque-se de pé, por favor. Forte esse aplauso para o Senhor Jesus. Tem dúvida disso? Eu não tenho. Eu não tenho. Está ligado e declarado. Hoje, dia 1º, as igrejas da visão estão fazendo isso, declarando e proclamando esses decretos. E agora eu queria orar. O horário ainda está bom, graças a Deus. E eu queria orar neste momento, consagrando este ano, entregando este ano ao Senhor Jesus, o nosso Rei, o nosso Rei. Amém? Vamos entregar diante do Senhor as nossas angústias, os nossos medos, as nossas dúvidas. Vamos colocar diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, o nosso futuro, todos os dias desse ano que se inicia no dia de hoje, porque o Senhor governará cada um deles. Amém? Eu queria que a gente pudesse orar em família. Então você juntos em família. Vem cá, Thaís, meu amor, por favor. A Beatriz, o Pedro, vem cá, meu sogro, por favor, suba aqui. Vamos orar. Meu sogro, pastor Roberto. Vem cá, Rosélio, Sheila, minha cunhada, meu irmão, meus sobrinhos, minha família. E eu quero que você se junte em família, para neste momento nós podemos orar ao Senhor, consagrar este momento. Se você está aqui sozinho, pastor, eu estou aqui sozinho, não tem ninguém, se junte com a sua geração, do líder de célula. Não tenho geração nenhuma, se junte com o irmão próximo de você, tem uma família perto de você, fala assim: vocês podem me adotar neste momento? Sim. A pessoa vai responder assim: claro, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Chegue perto e vamos orar juntos. Amém? Chame alguém que está sozinho perto de você e fala: vem para cá, meu irmão, vem para cá, minha irmã, vamos orar. Queremos juntos, neste momento, orar e consagrar este ano, consagrar este momento, esses dias que virão, dias que os céus se abrirão e o poder do Senhor será derramado. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor agora, como famílias sacerdotais, como famílias que servem e temem ao Senhor, o nosso Deus. Eu, Pai, neste momento, junto com todos que estão aqui, levantando a sua voz em oração, eu quero declarar o teu poder, declarar a unção do Senhor e do teu Santo Espírito, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre tudo que nos pertence, Senhor. Quero neste momento profetizar o milagre do Senhor. 2023 será um ano de muitos milagres,
será um ano de vivermos o sobrenatural, será um ano de êxito, será um ano de conquista, será um ano de liberar as promessas do Senhor. Todas elas vão se cumprir, Senhor, uma após a outra, se cumprirão. Consagramos ao Senhor, colocamos diante do Senhor todo e qualquer angústia, medo ou temor. Declaramos: o Senhor é rei sobre toda a terra, o Senhor é o rei sobre a minha vida, sobre a minha família. O Senhor reina e governa, governará a minha casa, governará o futuro dos nossos filhos. Pai, governa a sua igreja, cada dia, a cada passo, a cada momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero neste momento orar pelos governantes da nossa nação, esse governante novo que assumiu hoje, Senhor, que o Senhor traga luz sobre o seu entendimento, que o Senhor traga a sua palavra de salvação. Salve este coração que está perdido nas trevas, que a sua luz brilhe e mude toda a história. Que o Senhor traga luz sobre todos os governantes que assumirão um novo Congresso, o Senado, a Câmara. Traga luz sobre todos os governantes que vão assumir, os que se reelegeram e os que foram eleitos nos estados, nos 27 estados dessa nação e no Distrito Federal. Traga luz sobre todos, Senhor Deus, que governarão de uma forma ou de outra, vão exercer uma função de governo sobre as nossas vidas. Que eles não se esqueçam que há um rei sobre nós e sobre eles, e o nome dele é Jesus, e ele reina. Ele é meu amigo, ele é meu salvador, ele é o meu protetor, ele está comigo todos os dias, e juntos governaremos as nações e a terra. Pai, que se estabeleça o teu poder, que se estabeleça a sua unção. Este ano de 2023 seja o ano de viver o sobrenatural, de ver as suas promessas se cumprirem, de ver a bênção do Senhor alcançar a nossa casa, a nossa família, de ver, Senhor Deus, a sua palavra alcançar aqueles que ainda estão perdidos, que os familiares se convertam, sejam alcançados, aquele familiar ainda que precisa ser salvo, seja salvo. Pai, todas as famílias sejam protegidas, as finanças, a economia da nossa nação, a economia dos seus filhos, dos seus servos, sejam protegidas e guardados. Nós estamos debaixo das suas mãos poderosas, pois o Senhor é o nosso Deus e o nosso Rei. Em nome de Jesus nós declaramos, profetizamos um mover sobrenatural neste ano, uma prosperidade sem precedente, uma unção poderosa. As conquistas do Senhor alcance cada coração, cada sonho, cada projeto. Os sonhos e os projetos deste ano se realizem em cada vida, em cada família, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, eu oro agora e eu profetizo este poder sobrenatural. Eu oro junto com os irmãos da restauração que estão aqui comigo hoje, mas não só por eles, por toda a nossa igreja da restauração, as que está longe, em Vargem Grande, as que estão em outros lugares, os nossos discípulos, os que estão aqui, os que estão fora do Brasil, os que estão em viagem, descanso neste momento, sejam todos guardados. Os que estão em outro estado, Senhor, sejam protegidos e guardados pelo teu poder e pela tua unção. Juntos como uma igreja, juntos como a igreja do Senhor, nós proclamamos, declaramos e profetizamos 2023, um ano sobrenatural. 2023, um ano de realizar sonhos. 2023, um ano de prosperidade. 2023, um ano de conquista. Nós iremos conquistar os sonhos e os desejos do nosso coração, pois o Senhor nos concederá essa bênção e essa vitória. Eu oro em nome de Jesus, Pai, nesse dia, consagrando este ano para o Senhor. O Senhor é Rei sobre toda a terra, e o Senhor é Rei do governo deste ano no Brasil, em nome de Jesus. E a igreja diz...
Aleluia! Aleluia! Forte esse aplauso para o Senhor Jesus. Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Pegou meio de surpresa, mas eu vou falar uma coisa. Lá em João 15:7, diz para todos nós: se nós estivermos em Deus e a palavra dele estiver em nós, nós pediremos tudo o que queres e vos será feito. Eu profetizo aqui sobre a vida de cada um, que esse ano vai ser próspero sobre cada um, sobre todas as áreas, porque aqui eu creio que só tem homem e mulher de Deus que serve, louva e glorifica cada vez mais o nome do soberano Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor vai fazer nesse ano 2023, nesse ministério da restauração, sobre os apóstolos e sobre todos que há de entrar dessas portas para dentro. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Dê uma salva de... Vou falar uma coisa para vocês, sinceramente. Se esse aplauso foi para mim, ou para os apóstolos, para os pastores, eu agradeço. Mas para Deus, dê uma salva de palmas. Creio que Deus se alegra, coração aberto, Deus entre e faça morada. Como nosso querido apóstolo pregou agora, palavra magnífica, maravilhosa para esse ano. Eu vou perguntar para você, que ainda não colocou verdadeiramente Jesus no teu coração. Eu não quero falar de religião, eu quero falar de solução para a sua vida e salvação eterna. Você que quer colocar Jesus não estou falando para você mudar de A e B. Quem vai falar com você é Deus, não sou eu. Você que quer colocar Jesus verdadeiramente no seu coração, levanta a tua mão, porque todo mundo que ganha alguma coisa, uma competição, é levantar a mão, vitorioso. Então você que quer ser um vitorioso, uma vitoriosa, levanta só a tua mão, que eu vou orar para abençoar a tua vida. Amém, estou vendo, glória a Deus, Deus seja louvado. Mas tem mais gente, tá? Tem mais gente que Deus quer tocar no teu coração, quer te dar um ano de 2023 te chamando, não de servo, mas sim de filho. Quem tem mais gente, levanta a mão. Você que levantou a mão, vem aqui, eu quero orar por você, vem cá. Pode vir. Tem mais gente, tá? Pode vir, você que quer pôr Jesus no teu coração. Vem cá, aqui tem mais lugar. Ó. Quer aproveitar? Vem cá. Ou você que deu aquele tempinho da palavra de Deus, saiu fora, também vem cá. Jesus te ama. Ele quer... Olha bem para mim, vocês. Quer ver? Tem mais gente? Então vem cá.
Olha bem para mim vocês e fala assim. Põe a mão no coração de vocês. Fala assim comigo. Senhor Jesus. Pode falar em voz alta. Senhor Jesus. Eu lhe peço nesse momento. Que o Senhor entre no meu coração. E na minha vida. E faça morada. Escreva meu nome. Fala o teu nome completo. Pode falar. No livro da vida. E me dê a salvação eterna. Porque eu creio, Jesus, que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Jesus, eu lhe peço perdão de todos os meus pecados, consciente e inconsciente. Dá a mão um para o outro, por favor, vem mais para cá. Eu vou orar e abençoar. Igreja, estenda a mão para cá, que na tua mão tem poder. Querido Deus e amado Deus, eu entrego a vida dos teus filhos que aqui vieram hoje receber a tua salvação eterna, das tuas duas filhas também, Senhor. O Senhor entre com a tua mão poderosa, dê um ano maravilhoso para eles de 2023, Senhor. E eles receberam nesse momento o que nós temos de melhor, Senhor, que é a salvação eterna. Aqui está, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor. Enche a vida deles com teu poder, com teu Shekinah, com a tua unção, e que o sobrenatural do alto céus seja derramado sobre a vida de cada um deles. Receba eles aí nas tuas mãos, Senhor, e abra, Senhor, porta onde não tiver porta, Senhor, para que eles possam passar, seguir a luz de Jesus, que vai clarear todos os caminhos da vida deles, que aonde eles estiverem, Senhor, que eles façam a diferença, mas façam a diferença, assim como o próprio sol da terra. Os abençoe com a tua mão poderosa, em nome de Jesus. Quero falar uma coisa para vocês, vou copiar o apóstolo, tá? Quero falar uma coisa para vocês. Vocês têm a família biológica de vocês, mas hoje vocês acabaram de ganhar uma nova família, a Igreja da Restauração. Deus abençoe. Vem, família, dá um abraço neles. Venha, glória a Deus. Forte esse aplauso pro Senhor. Me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Venha, família, venha, venha, venha. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Glória a Deus. Você que recebeu Jesus, por favor, pode acompanhar ali o pastor Rosélio, ó. Isso. Ajudem a levar eles lá. Acompanhe ali o pastor Rosélio. Isso. O pastor Rosélio vai dar um brindezinho para vocês ali e vai orar com vocês. Isso, glória a Deus. Porque esse é um momento muito glorioso. Isso, pode ir lá. Com o pastor Rosélio ali, ó, por favor. Você que recebeu Jesus, isso. Podem ali que o pastor Rosélio vai orar por vocês e lhe dar uma lembrancinha, porque esse é um momento muito precioso, não é? Eu lembro o dia que eu fiz isso, que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu só lembro do dia, eu não enxergava mais nada, porque foi tantas lágrimas, com todos os olhos embaçados, parava de chorar. Quando a presença de Deus vem, né, é maravilhosa. Obrigado, vem cá meu sogro, vem cá, meu sogro. Pastor Roberto é meu sogro, pai da apóstola. Ele é um evangelista, ganhador de vidas.
Ele tem um livro com um monte de nome de gente. Ele passa o dia do telefone ligando para as pessoas e salvando as pessoas. 5 minutos com ele, ele faz as pessoas aceitar Jesus, viu? É o ministério dele. Glória a Deus, obrigado. Ele é a prova de que Jesus é rei e reina. Tumor de hipófise, rasgou a cabeça de lado a lado. Depois do milagre, veio a salvação de toda a família. A família foi tanta gente salva que num culto encheu a igreja. Haja gente, né? Nessa época eu namorava a Thaís. Era noivo, né? Nós já éramos noivo, né? Era noivo da apóstola. Tinha namorado com ela 1 ano. Aí nós vamos noivar. Naquele 1 ano meu sogro falou assim, ó, se noivar tem que casar em 1 ano. Aí deu 1 ano, eu falei, ó, nós vamos noivar. Ele falou, não está muito cedo não. Não teve jeito, né? Aí noivamos. Só que aí não deu para casar em 1 ano. Casamos em 3 anos. Depois de 3 anos. Aí 4 anos e depois nos casamos. Glória a Deus. E que o Senhor, o nosso Deus, seja louvado. Amém? Porque está aqui, meu sogro é um milagre de Deus. Depois disso ainda rasgou o peito, arrancou, fez safena, fez mamária, fez tudo. E Deus deu o milagre, está aqui. Aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, ganhando vidas. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Te amo. Estenda suas mãos, vou abençoar vocês. Vocês pegaram essa palavra? O que Jesus é? O nosso Senhor, o nosso Rei. E Ele governa a sua vida. Que o grande e eterno amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora do seu Filho amado Cristo Jesus, e as consolações do Espírito Santo, governe a sua vida este ano, todas as áreas dela, para a glória e para o louvor do nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Feliz ano novo! Beijo no coração. Amo vocês.